Olá, digníssima família brasileira, eu sou a Clara Aguilar e sejam bem-vindos a mais um As Claras. Não esquece de seguir o nosso patrocinador, o cameralivre.com.br, vai lá conhecer as meninas, clica aqui embaixo, porque sem o patrocínio a gente não tem canal, não tem podcast, não tem nada, então vai lá seguir. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial que entrou na minha vida há pouco tempo, mas que já está para mudar ela, né? Com certeza. Doutora Fernanda. Prazer, tudo bom, tudo mulheres? Bem? Prazer aqui de Obrigada por ter vindo aqui gravar com a gente. Já mostrei a doutora Fernanda lá no meus stories. Verdade. Um tempinho atrás, semana passada, né? Uns dias atrás que eu fui lá na clínica, na FEME. Isso mesmo. Fala um pouquinho da clínica para o pessoal saber quem é você, o que você faz. Bora lá, vamos falar. Tem uma coisa que ficou de segredo, né, pra gente contar. A gente vai contar, tá aqui, então, o segredo que eu vou revelar. Vou falar um pouquinho sobre o que a gente faz lá na clínica. A clínica ela tem 3 unidades, Clara. Tem em Goiânia, nós temos em São Paulo e temos em Santos também. Então ela é uma clínica com um universo de tratamentos íntimos. Nossa, isso é muito legal, gente. Eu adorei a experiência de lá. Que bacana, fico feliz. E aí quando a gente fala assim, nesse universo de tratamentos íntimos, hoje tem muito tabu, né? A gente sabe, a gente provavelmente vai falar um pouquinho sobre isso também. E aí a gente tá ali no dia a dia da clínica para quebrar os tabus, para poder acolher as mulheres e oferecer os tratamentos. E aí nós temos as cirurgias, temos os procedimentos relacionados aí ao clareamento, ao rejuvenescimento, tem também o laser interno, que é para melhorar a parte ali da incontinência, da perda de urina. Tem muita mulher que sofre com isso, né? Né? Inclusive a gente estava conversando sobre isso, que eu depois da minha segunda gravidez, eu comecei a ter incontinência, gente. E eu achei muito bacana, assim, você ter se colocado à disposição para falar sobre isso, né? Até para que a gente mostre para as mulheres que todas as mulheres, né, podem ter esse problema. E o mais importante de tudo é que tem solução. Que é uma solução tranquila. Tem gente que acha que não tem, né? Que vai ficar pro resto da vida. E é uma coisa que você estava me explicando lá na clínica, que vai piorando, né? Com certeza. Vai piorando. Então, se você, a qualquer ladeira abaixo, tossidinha... Antes eu falei, o meu era assim, era um espirrinho, uma tossidinha, saiu uma gotinha. Agora, por exemplo, se eu tenho uma crise de riso, eu já não consigo mais chegar no banheiro. Com o laser, com certeza, você vai ter uma melhora aí de 80%, 90%, e depois fazer a manutenção programada aí todo ano, também vai ser bem legal, para você nunca mais sofrer com isso. E você repara, assim, uma faixa etária de mulheres que procuram, ou é bem variado? Tem uma maior incidência depois aí dos 40 anos. Umas mulheres mais velhas. Isso. Mas a gente já começa a ver que algumas mulheres a partir de 25 anos, 30 anos. Você acha que rola um tabu ainda quando mais nova? Com certeza. Porque as pessoas relacionam muito a questão da incontinência com, de repente, a paciente ter tido muita relação sexual, né? Que o pessoal fala que é a mulher rodada, né? Então não tem relação com isso, né? Incontinência, ela tem mais relação com o processo ou de próprio envelhecimento, ou número de gestações, ou tipo de parto, ou até aquelas pacientes que têm muito problema respiratório, né? Então paciente que tem asma, ou paciente que teve pneumonia, que tosse demais. Tem a ver? Muito. As mulheres que fumam, né? Que tossem bastante, então pode acabar interferindo aí no assoalho pélvico também. Dá uma desgastada. Dá assim uma envelhecida mesmo, né? E desgastada também é um nome que a gente pode usar, né? Porque às vezes as pessoas acham que desgastada está relacionado ao fato de usar muito, não, né? Mas não é isso, né? O processo de envelhecimento. O processo de envelhecimento vai desgastando tudo dentro da gente, né? Inclusive ali a parte íntima. A íntima também. Então eu brinco muito, eu falo assim, a gente tem aquele costume de olhar no espelho, né? A gente olha no espelho, vê que o rosto derreteu, vê que já tem uma ruga, já tem uma marca, sai correndo para fazer um tratamento. Só que na região íntima, a mulher ela começa a entrar ali já em desespero com alguns sintomas. Tem costume de olhar, né? Botar um espelho e olhar. Façam isso, mulheres. Eu, como por causa do meu trabalho, eu vejo bastante. Então, eu recorri lá na doutora Fernanda pra gente fazer uns tratamentos. Eu fiz o laser pelo lado de fora, né, externo, e o bioestimulador de colágeno. Legal, tu já fez os dois, né? Nossa, eu gostei do resultado. E o bioestimulador?
Bioestimulador na hora, você já percebe. Como é que ficou o bioestimulador? O que você achou? Nossa, eu amei. Na hora já dá um Na hora voluminho. já estica a pele, né? Isso, legal. Ficou bem... E agora tu tá com quantos dias que tu fez? Acho que uma semana, né? Uma semana. Foi quinta-feira, Tá. faz 8 dias. Então você ainda tá naquele processo de descamação. Já saiu tudo, Já saiu? Que legal. É porque eu hidratei bastante. Isso. Passei Cicaplast, fui Muito hidratando bom. pra nem chegou a sair pelinha, porque eu fui hidratando. E tu já sente assim na pele que mudou um pouquinho? Sim, tua a pele? textura tá bem lisinha. É gostoso, mulheres. Só, eu Gente, falo assim, dá vontade Clara, de ficar passando a mão na pepeca. eu falo que só sente essa sensação quem realmente faz. Porque as mulheres ficam perguntando, mas fica bom, como é que fica? Eu falo, olha, você só vai Fica saber se parecendo você um fizer. veludinho. Fica bem maciozinho mesmo. Fica bem macia a E pele. não é bobagem, né? Não. Tem gente que pode achar que, assim, é um assunto fútil. Mas não é, né? Que mulher, hoje em dia, que não quer estar bem. Então, como eu tava falando, a gente olha no espelho, vê que a cara derreteu, vê que mas não- enrugou, a gente sai correndo e vai pra dermato, vai fazer E aí procedimento. esquece de uma parte tão importante pra gente, né? Eu acho bem importante. Tão importante também. As mulheres também, elas não têm costume de olhar, assim, as das outras, né? Não, acho que isso é um pouco mais complicado, assim, né? Não, tem mas às vezes elas não têm um parâmetro de saber, será que o que eu tenho aqui é considerado normal ou não é? Não que nada, tudo é normal, mas assim, não sabe se, Dá pra melhorar, se aquilo dá pra pode fazer. melhorar, se às vezes, por exemplo, quando eu fiz ninfoplastia, eu sentia muita dor quando usava a calcinha de renda. Sim, tem muita Porque mulher que sente. grudava a pelinha. Uhum. E aí doía muito. E aí eu pensava, mas meu Deus, mas será que eu preciso de uma cirurgia por causa disso? Será que não é coisa da minha cabeça? E aí eu vi que melhorou muito a minha vida, mas eu ainda quero melhorar mais o aspecto dela, porque eu acho que ainda dá pra tirar mais coisa. A ninfoplastia é um dos procedimentos que a gente faz lá na clínica. Clara não fez conosco, né, Clara? Não, mas eu quero dar um retoque. A gente vai fazer. Eu quero dar um retoque. Que vai ficar bem legal. Inclusive acontece bastante de mulheres buscarem para que a gente faça esse retoque, uma segunda cirurgia, porque antigamente não era feito a laser, então hoje em dia ele é o nosso carro-chefe lá dos procedimentos, é o equipamento a laser. O corte é muito bonito, o resultado também, depois ele tem uma diferença muito grande em relação... O meu foi com ponto, e foi faz muitos anos também. Tu lembra se foi com tesoura, se foi com... Você nem lembra? Não sei. Então, antigamente não tinha essa tecnologia, né? As mulheres, elas acabavam tendo um resultado que hoje, esteticamente, pode acabar incomodando. Uhum. Então, é importante elas saberem que muitas vezes, né? Se você já fez, alguma paciente já fez a ninfoplastia, dá para fazer um outro procedimento, um retoque, para melhorar mais ainda, né? E as mulheres, elas têm curiosidade em relação, assim, se dói, se vai perder sensibilidade. Perde nada. Se dá pra diminuir clitóris. Dá. Então, sensibilidade é uma pergunta que elas fazem sempre quando eu abro a caixinha. Quando eu fui fazer, né? eu ficava, meu Deus do céu, mas e se der alguma coisa errada? E se eu perder sensibilidade? Eu acho que é uma preocupação que tem que ter. E eu sempre falo assim, se você tem essa preocupação, mas você não sente segurança ainda, não faça. Uhum. Tem que ir 100% segura, né? 100% seguro. Então, o momento ideal para você poder fazer o procedimento é quando você está realmente 100% segura, sabendo que realmente não vai perder a sensibilidade. E isso depende muito também do profissional, né, que a paciente conversa. Acho que quando o profissional ele passa essa credibilidade de que o equipamento que ele usa não faz perder a sensibilidade, que a técnica que ele usa não faz perder a sensibilidade. A recuperação é rápida, né? Bem rápida, bem rápida. E a gente tem as provas sociais, né? Eu falo nada melhor do que prova social das nossas pacientes falando que não perderam a sensibilidade. Uhum. E até na cirurgia do clitóris também, que a gente chama de cliterotomia, não perde a sensibilidade. Como que é? Que corta o clitóris? Normalmente, quando a paciente ela tem um clitóris mais avantajado, né, que a gente chama de hipertrofia de clitóris, ele é grande em comprimento. Uhum. Então, existe uma técnica que a gente não retira a parte interna dele, somente a parte externa, como se fosse um arco, e a gente faz uma nova fixação dele. Então, acaba diminuindo em comprimento, você encurta ele em comprimento, né? Mas não mexe nada na parte de sensibilidade. Nada. Muito pelo contrário. Fica mais sensível. Tem paciente que fala que tem uma sensibilidade melhor,
porque antes tinha vergonha, porque não deixava o parceiro encostar ou fazer um sexo oral. Então isso acaba mudando bastante a forma com que a paciente começa ali a enxergar o sexo, enxergar uma parte assim um pouco mais íntima, né? Então isso ajuda bastante a paciente a se libertar e ficar mais tranquila. E lá na FEME, você percebe quais são as maiores queixas assim das mulheres? Principal, ela está relacionada à dor. Na hora do sexo? Na hora da relação. E até um ponto que você já comentou, que é a calcinha. De apertar, né? Calcinha. Tem paciente que fala assim, eu passei um tempão que não conseguia usar calça jeans e short jeans, aqueles mais apertadinhos. Sim. Porque machucava muito, muito. Sim. E tem paciente que fala, meu sonho é vestir uma calcinha de renda. Não dá, porque meu sonho ali. Entra, enrola e acaba incomodando, acaba machucando. Então elas falam, meu sonho é vestir um biquíni branco. E pra você, qual que você acha que é o impacto na autoestima da mulher, assim, fazer um procedimento desse? A gente transforma a vida da mulher, né? Então você imagina uma paciente que não poderia fazer uma atividade física porque estava incomodada, que aquilo ali machucava, doía ou marcava, né, na calça, assim. Então essa paciente, ela começa a fazer atividade física, emagrece, se sente mais bonita, se sente mais confiante. Isso muda totalmente o aspecto da vida da paciente, né? Então, essa questão de retirar o grande lábio não é só uma questão estética, como as pessoas acabam falando e até julgando, né? Ela é uma questão que transforma a vida da paciente, sempre para o lado positivo, né? E essa transformação a gente vê no dia a dia. Relacionamento, então, nem se fala, né? Imagina a mulher que tinha vergonha antes de ter relação com o marido e só tinha relação escura. Você acha que os homens apoiam? A maioria apoia, mas alguns ainda estão na idade da caverna e das pedras e acabam gerando um pouco até de desconforto, sabia, com a mulher, porque vou te falar algumas falas assim que já aconteceram, né? A paciente compartilhar com o marido a ideia de querer fazer e o marido virar para a paciente e falar assim, nossa, mas você vai fazer isso pra quem, se não me incomoda? Meu Deus. Porque tem que ser pra ele, né? Na cabeça dele tem que ser pra ele, né? Ele não tá preocupado se a esposa tem dor, se tem desconforto, se deixou de ir na academia porque tá incomodada. E isso acaba gerando um desconforto, né? Porque a paciente... E o que deve ter de mulher que não faz por causa do parceiro, né? Tem bastante, infelizmente tem bastante. Por mais que todas as semanas assim a gente venha construindo conteúdos para falar para a mulher que ela é a única que vai decidir de fato, né? Quem tem que tomar essa primeira atitude, a gente vê que muitas ainda acabam ali dependendo da decisão final do marido. E muitas vezes até a paciente ela é dona da questão financeira da coisa. Ela que vai pagar, ela que vai investir, mas ela ainda acaba tendo uma tendência aí para, de repente, seguir o que o marido quer, o que o marido fala, enfim. E é meio complicado, né? Tem alguma contraindicação para esse procedimento? Da ninfoplastia? Pacientes muito jovens, né? Então, por exemplo, 12 anos, às vezes manda mensagem lá na clínica mãe, né? Minha filha tem 12 anos, já incomoda, tem como ela fazer? Mas é um 12 anos que é muito pequenininha ainda, né? Não é um corpo de mulher. Qual que seria, assim, a idade mínima? Não tem muito a ver com a idade, né? Tem a ver com o desenvolvimento de cada mulher. Isso, perfeito. Porque tem aquelas meninas de 12, 13 anos que já são mulherão. Então, essas meninas que já têm um desenvolvimento mais avançado... Fazer. Pode. A gente só precisa analisar cada caso. Porque eu lembro que o meu era desde criança. Desde pequena. Desde pequena. E as meninas jovens que a gente atende... E eu só fui saber que existia isso, sei lá, tinha uns 20 e poucos, assim, quase 30. Sim. As meninas jovens que a gente atende, muitas vezes elas deixam de fazer atividade física, né? Na escola. Então elas não querem ali vestir uma legging. Eu vejo bastante, eu levo meu filho na escola, eu vejo que as meninas ali de 17, 18 anos, elas vestem, né? Umas roupinhas mais coladinhas, então algumas elas não querem vestir, porque elas se sentem incomodadas. Já sabe que vai marcar, né? Sim, e aí isso acaba atrapalhando muito.
Agora, quando já é uma menina já bem formada, assim, já tem um desenvolvimento mais avançado, 12, 13 anos a gente já pode fazer sem problemas. Você posta bastante coisa lá no seu Instagram, bastante conteúdo mostrando sobre esse procedimento. Recebe muito comentário de homem? Bastante. Essa semana até olhei o meu YouTube. Se metendo no que as mulheres estão fazendo? Pode falar tudo? Pode falar abertamente. Sem pudores. Teve uma vez que a gente fez essas postagens aí que você tá falando, aí entrou um homem e escreveu assim: nossa, por que vocês estão fazendo isso, mulheres? Vocês estão tirando o que os homens mais gostam. Aí uma mulher respondeu assim: já deu para entender que você não entende nada de mulher. Então acontece, depois as pessoas ficam ali se defendendo, debatendo. E aí o povo fica batendo boca ali no Instagram. Fica, mas tem umas coisas que eu uso até pro meu aprendizado, como essa, por exemplo, né? Então, o que você vem aqui palpitar na situação, né? Homem então, adora dar um palpite na vida da mulher, né? Principalmente quando a gente tá falando de pepeca. Quando tá falando de sexo, quer ir lá palpitar da nossa sexualidade, do que a gente vai fazer. E achar que é o dono da razão e da verdade, né? Sendo que nem pediu opinião de fato. E o que um homem tá fazendo lá, comentando no seu post de que tá fazendo infoplastia nos outros? O que acontece com a internet? Claro, a internet ela dá voz para todo mundo. E dá voz para as pessoas que realmente não deveriam se intrometer. Uhum. Só que o que a gente vai fazer? Não tem muito o que fazer, né? Não tem mesmo. A galera se intromete mesmo. No YouTube, a gente tem um vídeo que fala sobre os tipos de pepeca, né? Nossa, esse vídeo... Eu tenho um desse também. Tu tem? Tipo, falando os tipos anatômicos, né? Os formatos. Nossa, esse vídeo... tem homem que entra lá e fala assim: eu gosto do tipo 3. Eu gosto do tipo 2. Então, assim, perde um pouco ali o propósito do vídeo. Mas tudo bem, tá gerando engajamento. Tá gerando ali um engajamento bom. Você não fez o vídeo para os homens irem lá falar o que eles preferem, né? Não fiz. Você fez para as mulheres verem que tem vários tipos de pepeca diferentes. E aí eles vão lá e tá tudo certo, tudo bem. Algumas coisas a gente apaga, quando a gente vê que é muito ofensivo. Ou quando, assim, são mulheres... Que também é um outro assunto muito triste, né? Mulheres que não apoiam outras mulheres. Então, vamos supor que você... Tem muito. Muita. Vamos supor que você comenta comigo: ai, Fernanda, eu queria fazer uma ninfoplastia. Eu vou virar e falar assim: poxa, que legal, Clara. Isso vai ser bom pra você? Tá te incomodando no quê? Vai lá, faz. Então, esse é um cenário. Uhum. Tem um outro cenário que é assim: nossa, você vai fazer isso pra quê? Vai ficar se mutilando, acabando com o seu corpo. Você tem que ser como Deus te fez, né? Então tem esse papo assim também lá de algumas pessoas que entram para dar aquela tacada, né? Então eu acho que ainda existem, tenho certeza, ainda existem mulheres que não apoiam mulheres. Isso é muito assim, triste, né? Eu fiz e não era tão grande os meus lábios, mas incomodava. E eu vejo uns que você posta que realmente assim eram bem maiores. Bem maiores. Então eu fico pensando o tamanho do incômodo. E você falando que essas mulheres vão lá, assim, a partir, sei lá, de uns 35 pra cima, viveu a vida inteira com esse incômodo. Quanto tempo não levou pra chegar numa conclusão de ir lá e fazer? Sim. Você acha que a nossa sociedade influencia nessas escolhas, assim, das mulheres? Principalmente, por exemplo, há 5 anos atrás a gente não falava sobre harmonização íntima. Não se falava sobre isso abertamente. Abertamente não. Você acha que rola um preconceito? A internet ajudou bastante. Rola um preconceito até mesmo das próprias mulheres acharem: se eu for lá, porque sei lá, eu sou puta, sou vagabunda. Tem um pouco ainda. E por esse motivo eu decidi criar a La Femme, para as mulheres entenderem que existe um lugar que vai falar com elas de uma forma mais tranquila, sem julgamento, sem que ela se sinta estranha, sem que ela imagine que a gente pode estar pensando... porque às vezes você vai lá se consultar com um homem, já é um pouco diferente, né? E acontece, às vezes a paciente fala assim: eu fui no meu ginecologista e ele falou pra mim: larga de bobagem, pra que você vai fazer isso? A mulher tá morrendo de desconforto, a mulher não consegue ter relação
no claro com o marido, não consegue ir para uma praia. Como que isso é uma bobagem? Não é uma bobagem. Então a gente, mais uma vez, puxando ali a sardinha puxando um pouco da questão do conceito da La Femme, ela vem para poder fazer com que as mulheres identifiquem que tem um lugar específico, que ela vai estar sendo acolhida, e com os procedimentos corretos também, né, com uma linguagem que a gente usa para poder falar sobre os procedimentos, que seja uma linguagem clara e direta também. A gente não está lá para ficar fazendo muita história, inventando muita história. Aquilo ali que incomoda, então vamos fazer e esperar a recuperação, e aí a paciente segue a vida tranquilamente, aí feliz. Você faz muitas por semana? Por semana faço bastante, uma média aí de 10 a 15 cirurgias mais ou menos. E fora as ninfoplastias que você faz, essas várias por semana, tem muita mulher que procura por causa da incontinência, que foi assim, pra mim, eu demorei muito tempo pra falar sobre isso. Porque eu achava, e você até falou pra mim, quando eu fui na consulta, que já tá num nível mais avançado. Porque eu achava, sei lá, que era normal. Uma coisinha assim, dar uma tossidinha, ser uma gotinha. Só que agora eu tô num nível que assim, se eu ficar com vontade de ir no banheiro, eu tenho que sair correndo. Porque senão eu faço xixi na calça. Mas quando você começou a ter essa perda mínima? Depois da segunda gravidez. Sim, mas aí você foi no seu ginecologista, você já comentou com ele? Não comentei com ninguém. Você guardou o assunto pra você, 7 chaves. 7 chaves. O que acontece? Algumas pacientes guardam o assunto justamente com medo de repente ser julgada. Eu ficava pensando assim, eu sou nova, eu não tenho isso. Eu achava que tinha alguma relação com Por que eu vou falar? idade. Eu sou nova, Por que eu vou né? falar? Eu sou nova. Aí foi piorando. E aí tem esse perfil, né, de paciente que fala, pra que eu vou falar? Eu sou nova. Tem um perfil de paciente que fala, doutor, olha, eu tive uma perda, saiu um pouquinho de líquido. Não é normal ter nenhuma perda. Não é normal. Qualquer perda já é classificada como incontinência. Então faz tempo, viu? E aí o que acontece quando a paciente ela conversa com algum colega e o colega vira para a paciente e fala assim, mas é normal, fica tranquila. Já fala que uma perdazinha é normal, mas aí isso aí vai piorando, né? Já não é normal. Porque a gente tem alguns colegas que levam isso como se fosse uma normalidade. Que eu tenho feito todos os dias também trazer esse assunto para mostrar para as mulheres que isso é só o começo de uma queixa, que com o tempo, se não for tratada, vai piorar. E o laser trata? Trata. O laser trata, e aí vai depender do grau da sua queixa para a gente poder indicar o número de sessões. Quantas sessões que você vai fazer? Você falou que seriam 2. 2 sessões, Duas sessões. Mas às vezes com uma já resolve. Se essas pacientes que no começo já começam a ter uma perda, buscam fazer o laser, lógico que é um tratamento que vai ser muito mais efetivo, ela não vai piorar o quadro dela. No teu caso, então pode usar o teu caso aqui pra gente explicar? Pode Começou usar. A ter ali uma perda pequena. Foi depois da segunda gravidez, aí eu senti que assim, nunca tinha acontecido. Senti às vezes assim, um espirro, aí sai, sei lá, umas gotinhas. Dava umas gotinhas, e não era quando eu tava com vontade de fazer xixi. Sim. Era já assim, normal, eu estando aqui normal, por exemplo, dar uma tossida, não sempre, não todas as tosses, mas sei lá, uma tosse mais forte, assim, começou. E agora eu tô num nível que assim, se eu ficar com vontade de fazer xixi, por exemplo, eu já cheguei a ter que parar o carro na rua pra procurar um canto no meio de uma árvore pra fazer xixi, porque eu não consigo segurar pra chegar no banheiro. Você fazia jump, aquele de academia, jump, você perdia urina, nunca fez jump? Não. Nunca fez nenhum tipo de atividade que de repente perdeu eu acho que já. Pouquinho? Então isso já é um grau assim um pouquinho mais avançado em relação a tossir e perder urina. Então isso já quer dizer que o próprio grau de envelhecimento já está impactando na perda. Mas tem conserto, né? Tem, tudo isso a gente fala assim para contextualizar que a paciente vai ter que fazer o laser. Então todos esses casos têm indicação do laser interno. E o número de sessões vai depender do grau da incontinência e da idade também. Então, uma paciente muito mais acima de 50 mais, por exemplo, já de repente já tem que fazer 3 sessões e talvez já tenha ali uma secura vaginal associada, porque já está num período de menopausa ou de climatério. Então, a gente vai individualizando cada caso
para poder indicar o número de sessões e até programar o aparelho também. Então, a programação do aparelho... Ela é personalizada de acordo com o seu problema. Perfeito. Você acha que existe um padrão de beleza para pepeca? Padrão de beleza, é complicado falar sobre isso, né? Porque se eu falar que existe, acho que o padrão de beleza é você se sentir bem, né? Com certeza. O que eu uso assim como referência para poder fazer as cirurgias é o limite do pequeno lábio estar junto com a borda do grande lábio. Consegue mais ou menos visualizar isso? Sim. Então, logo que a gente faz as fotos... Você devia ter trazido aquela pepequinha. Qualquer coisa eu abro no celular aqui, eu vou mostrando. A gente pode, pra edição, colocar aqui, ó. Então, coloca aqui, gente, ó, uma que tá igual ali, rente ao grande lábio, né? E uma outra que tá mais abertinha. Então, eu uso o limite anatômico do grande lábio. Então, esse é o padrão que eu uso. Não que isso seja o padrão de beleza. E já chegou, assim, alguma paciente com uma foto de uma expectativa irreal, assim, eu quero que deixe igual essa daqui. Já chegou. Normalmente, essas pacientes, elas fazem mais a consulta online. E aí acabam mandando, né, uma referência. Dá pra realmente copiar uma pepeca? Você consegue? Depende de muitos fatores, ou é igual Clara. Uma cirurgia plástica, por exemplo, assim, que a pessoa chega lá e fala, eu quero esse peito. Aí depende da sua estrutura e tal. Isso. Então, já aconteceu de uma paciente mais morena, digamos assim, que a gente fala que é um fototipo 4, né? Trazer uma foto de uma vulva ali rosa. Eu quero que fique rosa. Ela queria que a vulva morena dela ficar rosa. Isso. E aí, o que a gente precisa explicar, né? Que se o tom da pele ela é um tom mais moreno, o que a gente consegue fazer é tirar as manchas, tirar o escurecimento e deixar a pele no mesmo tom dela. Da sua pele do corpo inteiro. Perfeito. Então, eu não posso fazer um milagre ali para deixar rosa. E as pessoas, elas têm uma ideia... Eu não sei que o povo tem uma fixação com esse negócio da pepeca rosa, né? Tem. As mulheres, elas trazem muito a questão do pornô também, né? Mas o pornô... Eu sobre isso aqui eu falo assim, gente, a mas influência como o pornô influencia nesse padrão de beleza, mas né? Mas é um pornô da cabeça delas, né, Clara? Porque... A gente, assim, filme pornô, você pega um filme pornô, não tem nenhuma mulher ali que tenha pepeca rosa, que tem... É todo mundo igual, é tudo muito igual a tudo que eu vejo. Então, eu tenho propriedade, inclusive, para falar isso. Eu acho que essa questão de achar que a pepeca rosa, ela tá no pornô e tudo mais, é da própria cabeça da mulher, da paciente. E no dia a dia a gente vê que o que tem ali no pornô é o que eu vejo todos os dias das pacientes normais que vão ali na clínica. Então elas precisam tirar um pouco isso da cabeça, né? Essa expectativa tá errada. Você sobre o clareamento, né? Que você pode fazer numa pessoa mais morena e tal. E é para todos os tipos de peles pretas, peles mais morenas, todos peles os tipos. Brancas, todos dá para fazer esse tipo de tratamento, todas as cores. Todas as cores, todos os tons, sobretom, tom sobre meio tom, todas as mulheres dá para fazer sim. Nas pacientes, o que a gente avalia junto, né, com a questão do escurecimento é o envelhecimento. Então, muitas vezes, a paciente ela precisa ali fazer uma sessão do laser junto com o bioestimulador, uma sessão do laser junto com o microfocado. Então, a gente avalia muito essa possibilidade de ter que associar tratamentos para chegar naquele resultado que ela deseja. Então, a gente consegue atingir muito da expectativa da paciente. A gente precisa sempre alinhar com a realidade. Então, a sua expectativa está aqui. A realidade que a gente consegue chegar... Puta, assim? Não. Você é tão legal também, né? Não tem como ficar puta com você. Não teve. O paciente ficou... Tô pensando aqui. Não, tem muitas... O que acontece, às vezes... Igual você falou assim, você me indicou 2 sessões. Eu te indiquei 2 sessões, que eu acredito, com a minha expertise, que a gente vai te dar um bom resultado com 2 sessões. De repente você faz as 2 sessões e você vira pra mim e fala assim, Fer, eu achei que melhorou bastante. Mas queria que melhorasse mais um pouquinho. Isso, melhorou 80%. Mas como é que eu faço pra chegar no 100%? Eu vou falar pra você, Clara, vamos fazer mais uma sessão. Então, eu sou muito honesta em dizer isso pra você. Só que tem paciente que fala assim, não,
Mas você falou que com 2 sessões eu ia... Já acha que vai estar 100% com as 2 sessões, né? Ou então, o clareamento acontece muito isso. O grande lábio é uma região que tem uma dificuldade maior de despigmentação. Então, a gente indica, vamos supor, 2 sessões do laser e 2 sessões do peeling. Chegou lá no final, ela teve 80%. Eu quero fazer esse peeling. Vamos fazer. Chega lá no final, ela teve 80% de melhora. E aí ela fala que gostaria de ter mais resultado. E aí a gente fala. Vocês fazem clareamento anal também? Também, pele anal. Nossa, faz o povo também. pede muita indicação pra mim. Bora, vamos tudo pela fêmea. Ali é o períneo, né? Isso. O períneo e o ânus fica mais escurinho, né? Tem com uma a idade. sombrinha. Isso. Vai ficando mais escurinho, percebe isso aí? Eu quero isso aí. Principalmente a mulherada que adora fio dental. Ai, porque eu amo fio dental, eu só uso fio dental. O fio fica por gerando isso que eu tô atrito. ficando com o cu mais escuro. Mas você sabe que pode ir lá na Lafemme, né, Clara? Eu vou, pode ter certeza. Então, acontece muito o atrito, ele gera esse escurecimento. O atrito do fio dental, tem mulher também que usa aqueles absorventes com aba, sabe? Uhum. Aquilo ali também gera muito atrito. A própria Gillette, né? Gera atrito O negócio demais. é deixar a pepeca solta, que quanto mais solta ela for, menos vai manchar. É isso aí. E tem uma dica, assim, pra cuidar da pepeca, pra não envelhecer. Igual a gente faz um skincare da nossa pele, a gente faz um skincare da pepeca pra não ficar tão enrugadinha, mais rápido, né? A gente preservar ela um pouquinho mais. A gente tem uma linha de produtos. Eu ganhei ali. Que é eu já tô usando já. Jura? Que você achou? Eu tô usando só o sabonete por enquanto, porque eu ainda tô sentindo que a pele ainda tá um pouquinho sensível. A aguinha também já pode? Pode, e o sérum também pode. Então já vou usar tudo já. Clara tá com 3 produtos, né? Então ela tá com a espuma de limpeza. Nossa, eu achei bem gostosa. É uma delícia, dá uma né? sensação de limpeza mesmo. Tem a aguinha micelar, que espirra ali, hidrata, e tem o sérum. Então, se você tiver esses 3 produtos e usar diariamente, a pele vai estar sempre mais bonitinha, hidratada, renovada. Vai dar um glow na pepeca, mulheres. Só que aquela velha história, né? Tem que usar. Tem que usar. Porque não adianta ter ali só no banheiro, em casa, e esquecer. E lógico que se puder suplementar o colágeno, eu também tô tomando o colágeno. É bem legal. O colágeno, ele ajuda muito na pele. E o nosso colágeno... Tu tá com o nosso colágeno? Uhum. Ele tem ácido hialurônico também. Tem a cúrcuma, que ele é um anti-inflamatório natural. Então ajuda na pele. E fora que também. É gostoso. É uma delícia, dá vontade de ficar tomando o dia inteiro, né? Ele é bem gostoso mesmo. Então, para os cuidados diários, é importante ter uma linha de skincare íntimo. E aí os nossos produtos, eles são dermatologicamente testados. Eu acho que eu te mostrei os selinhos. Eles são veganos também, não testados em animais. E tem toda a parte ali da própria Anvisa, vigilância, tudo bonitinho para produto não dar problemas. Depois eu conto para vocês como é que ficou. Já está ficando, Já está ficando, eu acredito. Né? Não, e outra coisa também que eu falei pra doutora é que quando a gente fizer tudo, eu vou postar um antes e depois lá nas minhas plataformas. Sim, porque a ideia é a gente fazer o retoque, né? E depois fazer uma foto de antes e depois. Então, eu quero fazer Não, porque ela tirou uma foto de perto que eu falei, tá muito, muito horrorosa. Falei, calma que isso daí vai durar poucos dias. Tá muito horrorosa. Tá envelhecida, gente. E assim, tá te incomodando, que acho que é o principal. Tá te incomodando, então tem coisa boa pra fazer. Também eu já vou fazer 37 anos, já tá na hora agora de, né? Tá nova, mulher, calma. Não, mas tá na hora de ir cuidando, né? Eu nunca parei pra fazer um skincare ali, pra laser, nunca me preocupei. Tu nunca tinha feito? Eu fiz um laser só uma vez, mas assim, não sabia nem que existia skincare pra pepeca. Tem. A maioria das mulheres não conhecem mesmo. Uma coisa que a gente tem que divulgar. E você sabe que muita gente fala assim, não sabia que tinha... Não, então quando eu divulgo o skincare, fala assim, nossa,
nem a pepeca fica mais em paz. É um povo azedo que eu vou te falar, viu? Deixa quem quiser cuidar da pepeca. Eu imaginei que você recebesse esse tipo de comentário. É tipo, agora até a pepeca a gente tem que harmonizar, tem que fazer isso, tem que entrar no padrão de beleza. Pois é, olha, eu confesso, Clara, que em 2024 eu falei assim, eu não vou me abalar mais. Em 2025 eu não vou me abalar mais, só que eu não consigo, sabia? Acho que vou ter que fazer uma terapia por causa tem que fazer. dessa mulherada, porque ainda me abala um pouco, sabe? Mesmo. Isso é muito ruim, muito ruim. As pessoas quererem falar mal de uma linha de produto para cuidar da saúde íntima. Quererem falar mal de uma cirurgia. Que é para melhorar a sua vida. A autoestima da mulher. Então, é uma coisa que eu ainda não consegui trabalhar ainda comigo para ler e simplesmente só assim jogar na eu vou lixinha, bloqueando. Sabe? Tu faz isso? Eu vou bloqueando. Falo merda, eu bloqueio. Eu falo que o meu Instagram, ele é uma monarquia. E eu sou a rainha. É isso aí. Então fazer isso. Lá não tem... Ninguém pode dar opinião. Só quando for... Só se for boa, Só quando né, for boa e quando me favorecer. Se não, fica quieto ou vai ser bloqueado. Se for para falar alguma coisa, que fale bem. Que fale bem. Que apoie, né? Porque o nosso trabalho, ele vem para isso, né? Vem para poder apoiar as pessoas, as mulheres, para as mulheres se sentirem mais bonitas também, mais confiantes. Então, se não for para ser algo que venha, né, somar, some. É melhor sumir. Se não for para somar, a gente faz sumir. A gente faz sumir também. Vou chegar nesse nível aí de Instagram, pode deixar. É só bloquear que você vai ver que melhora. Vou bloquear. Pra gente finalizar a nossa entrevista, eu queria pedir pra você deixar um recado para as mulheres que estão assistindo, que eu sei que tem muitas mulheres, a maioria das minhas seguidoras aqui são mulheres. Deixar um recado pra elas, chamar pra conhecer a clínica, pra conhecer seu Instagram, que é bem legal. Sim. Vou dar o seguinte recado pra vocês, mulheres. A gente trabalha hoje com a missão de trazer para as mulheres autoestima, trazer para as mulheres autoconfiança, que isso é muito importante também, uma transformação de vida através dos tratamentos íntimos. Então, se você hoje tem vontade de fazer, tem vontade de conversar, a gente tem uma equipe, Clara, de 5 consultoras para poder tirar as dúvidas, para poder te ouvir, te acolher, né? Ver se é o seu momento aí para poder realizar os procedimentos. Então não deixa para o ano que vem, não deixa para o mês que vem. Se você tem vontade, já vem para a clínica e para depois você ser feliz, né? Para você poder viver uma vida mais leve, que isso é muito importante. Botar essa pepeca aí pra rodar. Também, né? Por que não? Né? Você falando isso me lembrou uma coisa. Tem uma paciente, e esse vídeo tá lá no meu Instagram, que ela ficou 10 anos sem ter relação porque ela tinha vergonha da região íntima. Ela se separou, se divorciou e aí namorou um cara, namorou um outro, mas que... E aí a vida dela depois mudou. Total. Ela estava conhecendo um cara na hora que ela foi fazer a cirurgia e depois que ela voltou no retorno, já falou que, nossa, coisa que eu mais quero agora é ficar tranquila e ter relação sexual. E qual o problema, né? Nenhum. Sorte dela que te encontrou. Com certeza. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Por ter vindo até aqui gravar com a gente. Queria agradecer também todos vocês e convidar para seguir o Instagram da doutora Fernanda, seguir o Instagram da clínica. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, é só clicar. Meu Instagram, @DRA, de doutora, né? DRA, Fernanda Nassar. Instagram da Clínica de São Paulo, ela Femme, LAFEMME.São Paulo. De Santos, elafeme.santos, de Goiânia, elafeme.goiânia. Bom, então, gente, vocês estão com todas as dicas aí, agora é só seguir, acompanhem os nossos Instagrams, porque eu vou postando e atualizando vocês dos próximos procedimentos. Isso aí. Beijo e até o próximo!